pode arrancar de nós Jesus Cristo. Aleluia. Só não pode tirar de nós a comunhão como o corpo de Cristo. Amém, Deus. Porque o que nos une é maior do que o que nos separa hoje. Porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Eu creio, Senhor. Porque quando Jesus entrou em Jerusalém, ele sabia que ia morrer por mim e por você. Ele sabia que aquele momento era um momento para mudar a nossa história. Tudo aqui passará. Mas o Senhor Jesus fez algo que nós não suportaríamos. Ele enfrentou a cruz. Ele enfrentou o pecado. Ele enfrentou a morte. Ele enfrentou Satanás. Ele triunfou para a nossa alegria, para a nossa salvação. Jesus olhou para Jerusalém e viu que aquela cidade faltava temor. Jesus olhou para a cidade e viu que faltava temor, não havia discernimento, não sabia que o Cristo, o Messias de Deus, estava ali, não conseguia ver em Jesus a porta da salvação. Você está me ouvindo nesta noite? Eu quero dizer que essa quarentena um dia vai passar, Em nome de Jesus. porque pela palavra do Senhor ainda não é o fim. Mas quando passar, como será a sua vida? Não dá para permanecer o mesmo, não dá para ficar do mesmo jeito com os mesmos pensamentos. Esse é o tempo que você tem a oportunidade de olhar para sua mulher, para os seus filhos, ou a mulher olhar para o marido e assim os dois, marido e mulher, olhar para os filhos. Ou mesmo você que não tem o marido ou a esposa, mas é responsável pelos filhos. Olhar então para a sua casa, para a sua família, para a sua responsabilidade e conseguir então lembrar de que a nossa vida passa muito rápido e precisamos dar valor às pequenas coisas. Precisamos dar valor a um abraço, precisamos dar valor a um eu te amo, precisamos dar valor um beijo, precisamos dar valor o estar perto, precisamos dar valor invocar o Senhor como família, precisamos dar valor contemplar o fruto do nosso trabalho, brincar com os nossos filhos. É tão difícil o tempo que nós vivemos. E Deus nos traz à nossa casa, nos obriga através desta peste. E agora temos que administrar em quatro paredes. Filhos que não encontravam pais, pais que não encontravam filhos. Que saíam para trabalhar em horários diferentes, para estudar, faculdade, escola. Ou pais que trabalham em outra cidade, em outro estado. O fato é que os desencontros semanais acontecem em muitos lares que não tinham mais a oportunidade de sentar à mesa, ou que não sabem mais o que é isso, e almoçar junto, e tomar café junto, e jantar junto. Não sabem nem o que é sentar no sofá juntos, porque quando chega o outro já está dormindo, e quando está em casa sai para fazer alguma coisa, porque diz é o único dia que tem de folga, ou vai dormir, depender do plantão, do trabalho que tem, porque precisa recuperar as forças para o dia seguinte, assumir o batente e continuar a jornada. Essa paralisação, ela é uma tragédia do ponto de vista social, porque mexe com a vida das famílias, porque muitas vezes impossibilita aquele que é ambulante, aquele que é autônomo, aquele que depende do suor do seu rosto, do seu dia a dia, aquele que não tem reserva, aquele que não tem dinheiro na conta, aquele, enfim, que depende do que tece, do que gera, do que produz diariamente, e tem que ficar em casa. Mas também nos dá a possibilidade, independente de ter posses ou não, de estar um pouco mais com a nossa família, de poder celebrar a vida, de poder então agradecer a Deus pelo simples fato de existir, de estar aqui. Porque muitos têm descido à sepultura. Nós não somos soberanos. Nós não somos todo-poderosos. Nós não temos nas mãos a vida e a morte. Nós somos passageiros. Uma chuva de verão, uma neblina, um sopro. A Bíblia diz, e eu quero chamar a atenção, que Jesus, sabendo que era o momento decisivo, no versículo 45 de Lucas 19, Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. Ele lhes disse, nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração,
mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção. A nossa palavra começou destacando a simplicidade de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, porque a palavra chama a minha atenção e a sua. O Cristo, o Verbo de Deus, aquele que veio nos resgatar, que entra em Jerusalém, ele questiona práticas em nome de Deus. Ele questiona então escolhas em nome de Deus. Cuidado com as suas escolhas em nome de Deus, para que não venha desonrar o nome do Senhor. Cuidado então com as suas práticas e escolhas. É importante entender que aqui o Senhor está falando que a sua casa será chamada casa de oração e não esconderijo de ladrões. De graça receber e de graça dai. A salvação não é vendida, a bênção não é vendida, a oração não é vendida. Jesus entra e encontra mercadores no pátio, vendiam então desde de rolinha, pomba, ovelha, enfim. Haviam ali diferentes mercadores, vendedores, que aproveitavam então do sacrifício no templo e exploravam o povo. E abusavam nos preços. E abusavam então no comércio. Em nome da fé estavam praticando a exploração. O Deus que nós servimos é um Deus libertador. A igreja, ela tem a sua dimensão profética. E devemos então orar ao Senhor clamando para que Ele dê um basta nesta peste, nesta pandemia, nesta enfermidade, nesse vírus que assola a terra. A igreja do Senhor deve se posicionar e nós, como IPI do Brasil, temos orado ao Senhor. Temos nos colocado, como IPI nacional, desde o dia 6 em oração. Como IPI Feira de Santana, uma semana antes do dia 6 já estávamos numa jornada de oração. E agora a IPI do Brasil definiu que dos dias 12 aos dias 18 de abril será um período de jejum e oração, em prol então da nossa nação, para que Deus venha dar um basta nessa peste, para que Deus tenha misericórdia e intervenha na história do Brasil. Olhe para nós e olhe então para a nossa nação. Orar, precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor. Mas a igreja precisa estar a serviço do Cristo. A igreja precisa estar se posicionando no sentido de profetizar justiça, a prática do amor, o auxílio aos órfãos, aos necessitados. A igreja, a viúva, socorrer. A igreja deve clamar. Mas a igreja deve vigiar na terra também, para não se render a nenhum tipo de ideologia partidária, para não se tornar refém na terra. O Cristo, quando entra no templo, que é o nosso padrão, ele não tem uma política de boa vizinhança com sacerdotes, homens de Deus, supostamente, do templo de Jerusalém. Ele não tem política de boa vizinhança com um fariseu hipócrita. Ele não tem política de boa vizinhança com o escriba que andava alinhado com os saduceus, que eram sacerdotes, e com os mestres da lei, os fariseus. Ele denuncia a prática de má fé. Portanto, devemos vigiar como ministros de Deus, pastores, pastoras, missionários e missionárias, membros congregados, enfim, todos aqueles que são tementes a Deus, homens e mulheres de boa vontade, que temem ao Deus vivo. Devemos nos curvar unicamente diante do soberano Deus e vigiar, para que a gente não possa, de repente, misturar as coisas e confundir. Orar, eu também disse que vamos orar e nos posicionamos a favor de orar pela nação hoje também. Mas não apenas por um movimento político ou a mistura das coisas. O nosso objetivo central é clamar por livramento de Deus, porque todo governo, no momento que ele age com justiça, que ele diminui impostos, que ele atende às viúvas, os órfãos, os necessitados,
ou seja, o pobre em geral, que olha para o mais fraco, que promove justiça social, equidade, esse sim está sendo usado pelo Senhor. Mas todo aquele que aumenta em impostos, vira as costas para o pobre, ele não pode ser jamais considerado como usado pelo Senhor. Porque o Deus que nós servimos, o padrão revelado é Cristo. Cristo entra no templo. Não há negociata com a fé. Não aceitamos suborno na fé. Não aceitamos negociar nossa salvação. A igreja ela é profética. Ela não tem placa. No reino de Deus é a igreja dos santos. Na terra ela não tem partido. O evangelho é o nosso partido. Jesus Cristo é o nosso estilo de vida. Sendo assim, não fazemos acepção de pessoas, seja qual for o partido, seja qual for a cor. O importante é que tenha fome e sede de justiça. O importante é que seja discípulo de Jesus. Aleluia. O importante é que honre o nome de Jesus e não se curve a ideologias que muitas vezes comprometem o evangelho. Precisamos colocar o evangelho acima de qualquer coisa. Cristo entra no templo e provoca a ira dos sacerdotes, dos fariseus e dos escribas, porque ele não é conivente, porque ele não baixa a cabeça, porque ele não usa um discurso religioso, ele não se esconde atrás do discurso religioso, ele não se esconde atrás da fé, ele denuncia o falso profeta, o falso líder, a falsa religião, a falsa fé em Deus e anuncia a vontade de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. A minha igreja irá clamar por mim. E somente a mim. Somente ao Deus vivo. Jesus entra em Jerusalém para escandalizar. Jesus entra em Jerusalém para denunciar a maldade humana. Para escandalizar sim. Para escancarar. Para revelar com a sua entrega a injustiça reinante nesse mundo. O egoísmo, a avareza e a doença da indiferença. O ódio. Sim, ele entra para assumir o nosso lugar e assume todos os riscos e vai até as últimas consequências. Domingo de Ramos, o que nós celebramos hoje, marca a entrada triunfal, mas também a entrada decisiva. Portanto, você que ouve a palavra do Senhor, eu quero dizer que Jesus entrou em Jerusalém, porque ele entrou na história para mudar a nossa história. Jesus não veio para agradar autoridades religiosas que negociam a fé para satisfazer o seu bolso e a sua própria vontade, a sua vaidade, o seu ego, que tira a pele e a carne das ovelhas. Ele veio dar a vida pelas ovelhas. Amém, Jesus. Ele veio salvar as ovelhas perdidas. Ele veio por mim e por você. Convertei-vos, arrependei-vos das vossas práticas. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que você escuta, o que você lê, o que você observa. Não atire contra o exército de Deus. Vamos discernir quem é o nosso inimigo, é Satanás. A igreja deve assumir uma postura na terra profética. E seja qual for o governo, se ele não pautar com a justiça que vem da palavra de Deus, que é o bem-estar de todos, que é socorrer os mais fracos, pobres, que é justiça social e equidade, acesso com igualdade para todos, a igreja deve denunciar. Porque o papel da igreja é o mesmo papel de Cristo, que entrou no pátio do templo. Eu vou repetir. Ele não foi nenhum palanque, porque é fácil fazer um discurso demagógico, enganoso, mentiroso, só faz de conta para enganar a gente. Jesus não fez isso. Ele entra no pátio do templo e escandaliza os religiosos que estavam ali, eu diria hoje no estacionamento, na área externa do templo, com as suas bancadas, suas barracas, suas lojas. E ele diz: a casa do meu pai não é para isso não. A casa do meu pai é para pregar o evangelho, é para oração. Então que você possa voltar o seu coração para o Senhor. Rasgue o seu coração, não as vestes. Pare de atirar no povo de Deus. Tenha discernimento, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. É verdade, Senhor. Não se ligue com cor de partido, mas tenha fome e sede de justiça. Amém, Jesus. Seja você pobre, miserável, rico ou bilionário, riquíssimo.
Se você é discípulo de Jesus, você deve buscar fome e sede de justiça. Amém, Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Que a entrada de Jesus em Jerusalém possa trazer à memória o que nos dá esperança. Amém, Jesus. A nossa morada final não é aqui. Nós não devemos estar aliados ao reino de Mamon, porque o que importa hoje é Baal. E Baal é o deus Mamon, porque a economia está acima para muitos de qualquer coisa, até mesmo da própria vida. E quando a economia, o dinheiro está acima da vida, ele se torna um ídolo capaz de passar por cima do próprio ser humano que o adora e matar. Mata os seus súditos. Jesus jamais prioriza o dinheiro acima das vidas. Portanto, você que é cristão e cristã, deve priorizar a vida, porque Deus é o autor da vida. Porque Jesus diz, eu sou Amém, o caminho, Jesus. É verdade, a verdade Jesus. e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Assim sendo, nós devemos então defender a vida. Defender a vida, anunciar a vida, anunciar a salvação. Jesus Cristo, ele entra em Jerusalém para então o confronto final, para se entregar, para enfrentar a decisiva batalha da cruz e nos outorgar a salvação, o perdão dos pecados com seu sangue derramado na cruz. Que Deus aplique o seu coração, ao nosso coração, a sua palavra desta noite. Amém, Jesus. Uma palavra Aleluia. da quaresma, eu diria, do domingo de Ramos, que antecede o que a gente chama de Semana Santa, ou a semana decisiva para a celebração no próximo domingo, domingo da Páscoa. Que Deus nos abençoe e nos guarde, enquanto estivermos separados fisicamente uns dos outros. Amém, Jesus. Feche os teus olhos neste momento. E que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações, o poder, dons e ministérios do Espírito Santo repousa sobre vós, povo de Deus, e sobre todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus.